E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém? Graças a Deus, né? Vamos dar mais um início, uma pregação direto aqui do Tabernáculo Brana de Araxá, Minas Gerais. Ministério está escrito. Deus possa abençoar cada um dos irmãos, possa nos ajudar. Vamos tomar as escrituras. É a mesma escritura que nós usamos no culto passado. Nós estamos então na mesma mensagem, continuando o mesmo assunto. Amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Estamos continuando o mesmo assunto. Isso é muito importante. Amém? Apocalipse 4, versículo 2 adiante. Está escrito assim: eu logo fui arrebatado, em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e eu assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, tinha sobre a sua cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus de todo poder, de toda bondade, misericórdia, me ponho, Deus, agora em Tua presença, te pedindo, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida e a vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Unge os lábios de quem fala, circuncida, ó Deus, os ouvidos de quem ouve, que possamos ser abençoados, ó Deus, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós sejamos fortalecidos e animados, que isso seja de força para a nossa vida. Deus, tenha misericórdia, te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bem, podemos ficar quietados, tira pra mim. Amém. Deus abençoe cada um que está nos acompanhando nesta noite. Está conectado já, né? Vamos ler aqui o nome aqui. Pitas dos Trovões assistindo. Deus te abençoe. A irmã Nayara de Oliveira está assistindo. Deus abençoe cada um que já está assistindo, que vai entrar. Deus te abençoe, irmã Nayara, você, sua família. Irmão Peter dos Trovões, te abençoe. Deus te abençoe, o senhor e sua família. Deus abençoe a cada um. Bem, nós ainda estamos continuando a mesma mensagem, porque essa mensagem ela é muito vasta. E muitas das vezes não dá para pregar numa noite só, né? Então nós precisamos de mais tempo para trazer essa mensagem. Nossa, nem esqueci. De calculadora, esqueci, né? Então, nós temos que ir assim um pouco devagar, para nós podermos captar toda a mensagem, nós ter o ensinamento. É muito bom, né? A gente aprender as coisas da palavra. Isso fortalece os nossos corações, nos anima, nos encoraja. Isso então é muito importante para nós, né? Então nós vamos continuar com a mesma mensagem e então nós vamos continuar. Estamos trazendo a mensagem, os guardas do trono. Nós temos que entender os guardiões do templo. Era Israel que guardava o templo, mas nós estamos falando do guarda, não do templo, mas do trono. Nós vemos então que quando Adão e Eva pecou, Deus lançou ele fora do jardim, do Éden, né? E Deus colocou ali, o irmão Brando disse que anjos, guarda, com a espada desembainhada, para guardar a árvore da vida, para que eles não entrassem e comessem do seu fruto e vivessem eternamente. Então Deus colocou ali os guardas. São 4 anjos para que ninguém entrasse, pudesse voltar a entrar no jardim do Éden. Então depois disso, o homem foi expandindo, foi se afastando da presença de Deus, cada vez mais, mas Deus tinha um plano de salvação. Deus tinha que salvar o homem, trazer ele da queda, para nos trazer de volta àquele lugar aonde o homem caiu, né? E a Bíblia diz que o homem caiu da presença de Deus quando ele cometeu o seu pecado. Nós sabemos que este lugar santo, este propiciatório, este santuário, eles tinham guarda para impedir que alguém se aproximasse daquele local. Nós vemos isso em várias partes das Escrituras, Deus mostrando isso. Quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo no deserto, como ele tinha visto no céu. Porque Deus levou Moisés no céu e mostrou para Moisés o santuário no céu, o tabernáculo.
E Deus disse para Moisés: vai e faça a mesma coisa que você fez aqui em cima. E Moisés fez aquele santuário ali, com seus 3 átrios, né? O lugar santo, lugar santíssimo, né? Além da cortina, da pele de texugo, ali estava a glória da Shekinah, a panela dourada com maná, a vara de Arão, que ficou verde, deu fruto, a tábua dos 10 mandamentos, tudo estava ali. E ali estava a glória da Shekinah, a presença de Deus. Certo? Porque aonde Deus está, aquele lugar é protegido pelo próprio Deus. Ele protege aquele lugar aonde ele está. Nós vemos que aquele tabernáculo no deserto, ele era guardado. Guardado por quem? Ele era guardado pelas 12 tribos de Israel. Guardava aquele santuário. E ali, ninguém podia chegar. Ninguém podia chegar naquele lugar sem antes passar por uma das tribos. Veja aqui, o irmão Branham nos mostra isso, bem claro, né? E esta era a forma que eles acampavam ao redor do lugar de misericórdia. Agora, todos vocês sabem disso, vocês têm observado, lido o Velho Testamento. Veja, esse lugar santo que era guardado, era um lugar de misericórdia. Era o lugar onde Deus estava, era um lugar de misericórdia. Veja, aí o irmão Branham mostra isso. Agora, nós vemos que o santuário ali era protegido por 4 tribos. Nós vemos que do lado do Oriente ficava a tribo de Dan, de Judá, melhor dizendo. Ficava a tribo de Judá do lado do Oriente. Agora, Judá era filho de Jacó com Lia, né? Ele era filho de Jacó com Lia. Então ele representava o lado do Oriente. Então ele tinha a sua bandeira do lado do Oriente. Agora, observe. Agora, do lado do Ocidente, nós tivemos Efraim, né? Do lado do Ocidente. Vejam, Efraim, ele não era filho de Jacó, ele era neto de Jacó, filho de José, que nasceu no Egito através de Asenate, que era esposa de Moisés no Egito. Nasceu Efraim, veja, nascido no Egito, certo? Então Efraim estava representando ali, porque José, a tribo de José, foi dividida em 2, Manassés e Efraim. Foi dividida em 2 tribos. Então era Manassés e Efraim. Então essa lado do Ocidente ficava a tribo de Efraim. Veja, do lado do Ocidente, aqui embaixo. Agora, vocês notam isso? Vocês podem ter diretamente, se vocês desejam, Êxodo, assim por diante. Enquanto eles surgem, estava Efraim. Veja, agora do lado do sul estava Rubens. Agora Rubens também era filho de Jacó, também com Lia. Então, Judá e Rubens era filho do mesmo pai e da mesma mãe, que era Jacó e Lia. Veja, então estava do lado do sul, estava Rubens, veja, e do lado do norte estava Dan. Dan era filho de Bila, a serva de Raquel, né? Jacó teve um filho com Bila, que era serva de Jacó, e era Dan. Puseram o nome dele de Dan, veja. Ele fazia parte de uma dessas tribos, era a cabeça de uma dessas tribos.
Então nós vemos aqui os 4 tribos, e cada um tinha 3 tribos. Do lado do norte havia 3 tribos, do lado do oriente 3 tribos, do ocidente havia 3 tribos, e do sul havia 3 tribos. E cada um representada com uma bandeira, veja, para que? Guardar o santuário, guardar aquele lugar. Então ninguém podia chegar ali sem passar primeiro pelas tribos. Se ele vinha para o lado do norte, né, tinha que passar por uma, para o lado do sul tinha que passar pela outra. Então eles não passavam para chegar ali. Aqueles guardas guardavam, que as tribos guardavam o santuário que ficava ali no deserto. Então Deus guarda aonde está o trono de misericórdia. Veja. Agora vamos continuar aqui vendo o que o profeta está falando, que é algo muito tremendo, né? Veja, quantos animais tinham, cada um de por si 6 asas, e ao redor, por dentro, estava cheio de olhos. Ele não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja, era, o que é, o que há de vir. Agora, você vai observar que o mesmo que guardava ali no deserto, o santuário, que guardava aqueles anjos, era o mesmo de Isaías capítulo 6, que o profeta nos mostra ali. Isaías comentou naquele tempo e viu a glória de Deus. Veja. Então eles guardavam aquele trono. Então isso era no Velho Testamento. Então nós vamos ver que isso também veio também para o Novo Testamento. Ali o profeta já nos mostra também, né, os guardas desse trono. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, os que vivem para todos sempre, os 24 anciãos. Agora nós já estamos falando do livro de Apocalipse capítulo 4. É isso. Dos 24 anciãos, no trono ali, que João subiu e viu aquele trono no céu. Veja, João viu aquele trono no céu, ali, aquele trono, e viu os 24 anciãos que prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. Ele lançava suas coroas, lançando as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória e a honra, poder para todo poder, por criaste todas as coisas, por tua vontade foram criados. Veja, ali nós vemos que tinha 24 anciãos. Esses 24 anciãos eram os 12 patriarcas, era 12 patriarcas e 12 apóstolos que estavam ali ao redor do trono. Agora nós vamos perceber que esse trono que aparece ali é o trono das 7 eras da igreja, aonde estavam os 24 anciãos, os 12 apóstolos, os 4 animais, que era o leão, o boi, o homem e a águia. Onde estava isso? Durante as 7 eras da igreja. Veja, ali o profeta disse que as 7 eras da igreja era o trono onde Deus estava, esse trono das 7 eras. O cordeiro estava ali, durante 7 eras da igreja, 2000 anos, intercedendo. Estava intercedendo pelos nomes que estavam escritos no livro. Então, dentro dessas 7 eras da igreja, nós tínhamos esses 4 animais. Veja, digno, agora ele disse assim, agora, vocês observem, do lado do oriente, que tipo de face ele viu? Você observou? Lá atrás. Agora, você vai notar que
os mesmos animais lá de trás, representando o mesmo no Novo Testamento. Você observou? Era o leão, veja, nós tivemos a era do leão, na primeira era foi a era do leão, é isso? Ali atrás, leão, ele vê a primeira era como leão, a palavra manifestada do dia, aquela aquele era a sua bandeira, leão. Aquela era a bandeira padrão de Judá, leão da tribo de Judá. Agora observe, ele é o leão da tribo de Judá. Então cada um teve, do lado tem o boi. Nós vemos que nós vivemos aqui na 7 era também a era do boi, a era do sacrifício, o animal de sacrifício. Tivemos então a era de Lutero, que é a era do homem. E por fim nós tivemos também a era da águia. A águia, a bandeira, o rosto de uma águia voando. Agora observe isso, que quando nós chegamos agora, nós estamos agora na era da águia. É a unção da águia, é a unção de profeta. Por isso que a nossa era agora é uma era diferente. É a era da revelação, é a era da abertura dos selos, é a era do profeta, é a era de tudo que estava escrito ser revelado, porque nós estamos agora na era da águia. Veja por que os irmãos das eras não pôde ver, não pôde entender isso, os mensageiros, nem mesmo Paulo pôde fazer isso, porque a era deles, o tempo deles, era um tempo diferente. Paulo foi na era do leão, vieram os mensageiros, Martins, Irineu, Columba, vieram da era do boi, do sacrifício. Por isso que eles tinham força, tinham graça diante de Deus para passar por aqueles momentos difíceis, principalmente na era do leão. Como que eles conseguiram vencer a arena, vencer a morte, aquela grande perseguição? Porque eles tinham a unção do boi, do sacrifício. Vendo? Então, eles tinham isso para vencer. Na era do homem, como que o Martinho Lutero pôde lutar contra a Igreja Católica, a supremacia papal, o reino romano, e protestar e tirar lá de dentro a Bíblia e protestar contra tudo aquilo? Foi por causa de quê? Porque era a era do homem. Então ele tinha a unção do homem, a sabedoria do homem. Por isso ele pôde fazer esse trabalho. Aí por isso que os irmãos das eras não pôde entender a revelação, né? Não pôde entender. Por isso que até mesmo o apóstolo Paulo disse que ele tinha a mensagem em parte. Ele tinha tudo em parte. Mas isso seria revelado. Isso no final seria revelado tudo. Aí veio a unção da águia. Aí por isso que nasce o profeta, ele tinha a unção da águia. Por isso que ele podia pegar as escrituras e abrir as escrituras. Ele tinha revelação para abrir os selos, para revelar os selos. Porque quem abriu os selos foi Cristo. Jesus Cristo. Cristo abriu os selos e deu para Brana. E Brana revelou esses selos. Veja, por isso ele tinha essa unção da águia, para revelar os selos, para revelar os trovões. Está vendo? Para mostrar também um novo nome. Então ele tinha essa unção, porque era a unção da águia. Ele era um profeta. Está vendo? Então, é a era que nós estamos vivendo hoje. É a era mais sobressalente que existe. A era mais maravilhosa. Essa era que nós estamos vivendo hoje.
Até mesmo os irmãos do passado, lá atrás, queriam viver nesta era, para ver as coisas que nós estamos vendo, para presenciar o que nós estamos presenciando hoje, esse nosso conhecimento de ver a palavra aberta, a Bíblia aberta, os selos abertos, revelado, ver esse ministério de Apocalipse 10, de 1 ao 11, veja, e eles queriam estar nesse tempo da vinda, do tempo da nossa transformação, veja, eles queriam estar aqui. Então nós somos hoje os crentes privilegiados de viver, ser o crente do fim do Evangelho, do nosso tempo, para ver essas maravilhas que nós estamos vendo. Veja, agora, nós sabemos que Deus, tudo que Ele faz, Ele mostra primeiro no céu, depois Ele mostra na terra. Então Deus escreveu 3 Bíblias. Veja, isso é algo muito importante, essas 3 Bíblias que Deus escreveu. A primeira que Ele escreveu foi a Bíblia de qual? No céu, os zodíacos. Agora, é maravilhoso. Os zodíacos, veja, agora, quantos já viram os zodíacos? Muitos de vocês sabem que é isso, as estrelas. Veja, nós olhamos para cima, nós vemos os zodíacos, nós vemos a estrela. Ali estava a Bíblia de Deus no céu. E o povo, lá atrás, no tempo dos profetas, eles podiam olhar para o céu e ler essa Bíblia que estava no céu. Veja, veio. Aquela foi a primeira Bíblia de Deus. Foi escrita no céu. Agora, como ele começa a primeiro número no zodíaco, a primeira figura, o profeta diz, é a Virgem. Veja, a primeira figura que aparece no zodíaco lá em cima é a Virgem. E veja que esses 2000 anos atrás começou com a Virgem. Veja, uma Virgem concebeu e deu à luz ao Filho, Jesus. Não começou com a Virgem. Então, quando eles liam lá em cima, eles viam a primeira Virgem, estava contando, pregando para eles a primeira vinda e a segunda vinda. Eles podiam olhar para cima e ler. Veja, então eles olhavam muito as estrelas, as constelações, tanto que aqueles magos, quando eles estavam olhando as estrelas, observando, estudando as estrelas, eles viram aquela estrela diferente. Quando aquela igreja, aquela estrela dirigiu eles até Jesus, ali em Israel, até aquela manjedoura aonde estava Jesus, porque eles olhavam para cima, eles tinham aquela Bíblia, eles sabiam ler aquela Bíblia. Quando ele viu aquela estrela, ele sabia então que era tempo do nascimento de Jesus Cristo, dessa promessa acontecer. Não é isso correto, diz o profeta? Qual é a última? A última, Léo, é o leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, através de tudo ali, eles pegaram os caranguejos cruzados. Veja, agora, era o caranguejo cruzado, que dá o câncer, veja. Agora vamos ver, entendi. No zodíaco, o signo de câncer é associado ao caranguejo cruzado, que tem um jeito característico de se mover de um lado, e isso pode simbolizar a natureza cautelosa e emocional das pessoas desse signo, e às vezes prefere dar um passo de cada vez, em vez de seguir diretamente em frente. Tá vendo? Era o caranguejo cruzado, era o entremeio ali, vendo? Agora veja, era o caranguejo cruzado que era o câncer, o caranguejo cruzado, e era cruzado exatamente onde está os peixes. Então era a era do câncer, vivendo bem através disso. Agora nós vemos que essa segunda vinda, representando agora
no leão, nós vemos que nós estamos agora no signo, no último signo, que é o signo do leão, que já se deu a segunda vinda, já aconteceu. E tem ainda teólogos que ainda estão esperando essa segunda vinda. Eles estão esperando essa segunda vinda. Até um grande teólogo, né, da mensagem diz, se Jesus não vier, ele falou isso há muitos anos atrás, se Jesus não vier agora, ele não virá mais, porque nós estamos na era do leão, a era da sua segunda vinda. Mas quando ele falou isso já tinha acontecido e ele não viu. Então nós estamos na era do leão, foi o acontecimento da segunda vinda, e isso tinha que acontecer. A segunda vinda, essa vinda do entremeio, essa vinda de São Lucas 21, que é a vinda do entremeio, que ele vem e desce como leão. Então agora, nessa segunda vinda, ele já não é mais cordeiro, ele deixa de ser cordeiro para ser leão. Então quando ele desce nessa segunda vinda, ele não desce mais como cordeiro. Ele não pode vir na sua segunda vinda com o nome Jesus. Porque o nome Jesus foi durante as eras. Jesus, seu nome na terra, diz o profeta no primeiro selo, seu nome na terra era Jesus, o Redentor. Mas quando ele venceu, que ele subiu, ele recebeu um novo nome. Veja, ele recebeu um novo nome, porque ele foi um vencedor. E Deus dá a cada vencedor um novo nome. Quando nós lutamos, quando nós vencemos, nós temos um novo nome. Veja, porque nós somos vencedor. E Jesus venceu a morte, venceu o inferno, então ele recebeu um novo nome. Então quando ele vai descer nesse tempo do leão, nessa segunda vinda, ele não poderia descer com o nome de Jesus. Então ele teria que descer com um novo nome, porque a primeira vinda foi para Jesus, foi para Israel. A primeira vinda foi para Israel, mas a segunda vinda é para nós os gentios. Veja, é para nós. Então quando ele vem para os gentios, ele tem que vir com um novo nome. Tá vendo? Então, quando ele desce no profeta, ele se materializa no profeta, ele encarna no profeta para fazer obras maiores, para abrir os selos, revelar os trovões. Então, porque ele acopla nesse profeta, nesse corpo de William Branham, certo? Ele acopla nesse profeta, então ele tem esse novo nome. Aí quando ele disse, o profeta, Abraão restaurado, 45, ele disse assim, H-A-M faz parte do novo nome. Veja, aí o próprio profeta disse que ele viria agora com um novo nome, mas o profeta não poderia revelar isso diretamente, isso ele não poderia falar, ele deveria deixar isso entre linhas, para que as pessoas pudessem entender que a H-A-M faria parte do novo nome. Veja, então ele desce agora para uma igreja gentia, para um profeta gentil com um novo nome gentil, porque ele não veio nessa segunda vinda no seu corpo físico literal, ele veio no corpo físico, veio sim, no corpo de um profeta, foi o corpo palavra do Filho do Homem, descendo sobre o corpo de um profeta, de um mensageiro, tá vendo? Para revelar essa segunda vinda, para mostrar os selos, para mostrar essas maravilhas para nós, veja. Então isso foi o que nós vemos a Bíblia do céu, Deus escrevendo a sua Bíblia. Agora nós vemos também a Bíblia escrita na terra, a Bíblia que foi escrita na terra, observe, nas pirâmides, quando eles se construíram no tempo de Enoque. Essa foi a pirâmide. Cada pedra estava ali. Eles podiam medir exatamente aquelas coisas e falar sobre guerras e coisas. Veja, eles liam, eles olhavam nas pirâmides, cada pedra da pirâmide, eles olhavam e podiam ler cada coisa ali naquela pirâmide.
porque era a Bíblia de Deus na terra ali, através daquelas pirâmides, e estavam todos completos, exceto a pedra angular. Então, a pedra de coroa, ali foi deixado, né? Foi deixada a pedra de coroa. Deixa eu mostrar aqui algo aqui para que ninguém nunca viu, né? Nós vamos observar isso aqui. Veja, está bem aqui, né? Veja. Então, nota bem. Ali estava completo, exceto a pedra angular. Por quê? Você já observou a sua nota de dólar? Pegue e veja, a pedra está fora. Por quê? Porque ele nunca foi colocada. Cristo é a pedra angular que foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Agora aqui eu estou com a nota de dólar. Veja, você vai observar aqui, do lado de cá, né? Você vai observar aí a pirâmide, né? Na nota de dólar. Veja, nos Estados Unidos, está lá a nota de dólar, que a pedra de coroa está fora, tá vendo? Aí o irmão Branco está mostrando isso aqui para nós. A pedra na nota de dólar. Pegue e veja, né? E nunca foi colocado. Cristo é a pedra angular que foi rejeitada. Ele foi rejeitado. Por isso, agora observe isso aqui. Quando Israel veio do deserto, a igreja hebreia, formada ali, a igreja hebreia, no Velho Testamento, quando chegou no fim da lei de Moisés, no tempo que terminava a lei, que a lei ia terminar com João Batista, teria que vir a pedra de coroa, naquela pirâmide do Velho Testamento. Mas eles rejeitaram a pedra de coroa, que era Cristo. Veja, eles rejeitaram essa pedra de coroa. Ele nunca foi colocada. Cristo é a pedra angular, que foi rejeitada. Ele foi rejeitado a pedra angular. Agora, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus colocou como pedra de esquina. Agora veja, no final da era de Laodiceia, através dessa pirâmide, da era de Laodiceia, que começou com Paulo, até Branham, esta pirâmide, quando chegou no final dessas eras, veja, também quando a igreja era para ser coroada, eles rejeitaram. Laodiceia rejeitou a pedra de coroa. Eles rejeitaram essa pedra também. Veja, agora nota bem, isso é maravilhoso, né? Mas ele foi coroado pela sua noiva, ali na montanha, o pôr do sol no deserto de Colorado, né? Ali estava a sua noiva, coroando ele ali, nessa montanha, veja. Mas Laodiceia rejeitou essa pedra de coroa que eles rejeitaram. Para nós foi a principal pedra de esquina, foi a pedra da revelação, a pedra do discernimento da palavra, veja, pedra angular. E logo eles voltarão, observe, como aquela igreja lá atrás, na era luterana, lá atrás, na extensão do passado, foi se tornando a minoria, e um pouquinho menor, um pouco menor, até chegar bem embaixo. Depois disso, era a era pentecostal. Então vem cada pedra para encaixar exatamente. Veja, cada pedra durante as eras vem encaixando perfeitamente. Veja, para colocar aquela pedra ali. Uma igreja que trará Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Simplesmente tão perfeito quanto possa ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. Veja, o leão da tribo de Judá. Veja, o irmão Branco continua aqui. Agora, qualquer um que já leu a Bíblia sabe que o número da Dan estava ali. E da Dan, tribo de Dan, quero dizer, sim, aquela Dan ele era uma águia. Dan era uma águia, representava a águia.
A bandeira de Dan era a foto de uma águia. Né? Veja, era a tribo de Dan. Aquelas 3 tribos representadas por Dan tinham uma águia. Isso é correto. Ele era a águia. Alguém que tem estado, lembra-se a Bíblia, ele era uma águia, Dan. Agora, observe quem era Rubens. Veja, agora Rubens era o homem, né? Rubens era o homem, ele era o primeiro, o mais perverso do grupo. Mas disse Jacó, em Gênesis 49, Rubens, tu és o princípio do meu vigor, inconstante. Ele era um homem constante, como a águia. Subiste ao meu leito, contaminaste a minha cama, viveu com as concubinas de seu pai. Veja, esta é a imoralidade do ser humano. Veja, o animal não tem sua imoralidade. O leão, nenhum desses coisas tem. Essas coisas tem isso, mas o homem tem. O homem sim, sai com a mulher do próximo e assim por diante. Exatamente a mesma coisa. Tudo está completo. Veja, agora, este aqui embaixo de Dan era uma águia. E este Rubens era o homem, o Rubens mostrando o homem. E Efraim o boi. Como tem vocês, quando os 4 aí, Efraim, era assim, eles acampavam na Bíblia. Agora vocês observem, Dan, a cabeça de 3 tribos, Judá, a cabeça de 3 tribos, Rubens, todos eles mostrando a cabeça de cada tribo. Agora, veja aqui, 3 atrás, que João disse, um tinha face. Vamos ver agora. O primeiro animal era como um leão. João vendo isso aí, lá no começo da era, né? Dos 4 evangelhos. Veja, os 4 evangelhos, ele guardava Atos dos Apóstolos. Os 4 evangelhos guardavam Atos dos Apóstolos. Certo? Veja ali, Atos 2:38. Você sabia disso? Que os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, guardava Atos 2:38? Para passar por Atos 2:38, tinha que passar por Mateus. Senão não passava. Né? Então, tinha que vir da maneira certa. Arrependei-vos e convertei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa era a porta. Esse era o portão de Atos dos Apóstolos, aonde os 4 evangelhos guardavam Atos dos Apóstolos. E ali aonde estava a glória da Shekinah, aonde está a presença de Deus. Agora observe, aonde está a presença de Deus, aquele lugar é guardado. Tinha um guarda, guardava o lugar aonde estava a presença de Deus. Segundo animal era o bezerro, que é um boi novo. O terceiro animal tinha a face de um homem. E o 4º animal, a face de uma águia voando. Exatamente da tribo de Israel. Acampada ao redor, guardando esses guardas terrestres. À direita da arca. Aleluia. Não vê você isso? Veja. Isso era a misericórdia, o lugar de misericórdia. Aonde que era o lugar de misericórdia ali no deserto? Era o tabernáculo. Aonde era a misericórdia no tempo da primeira era Atos dos Apóstolos. Atos 2:38. Era o lugar de misericórdia. Veja. Agora, observe isso. Agora, estamos vivendo em uma outra era. A última era. A outra era. Você sabe que terminou as 7 eras da igreja. Terminou com Laodiceia. A rica e morna igreja. Terminou com Laodiceia. E o irmão Branco diz, nós estamos vivendo agora numa outra era. A era da noiva, a era do rapto. É um dia após as eras.
é uma outra era. Veja, glória, eu amo essas eras, você não ama? Agora, Deus tem um lugar de misericórdia hoje para ser guardado. Crê você nisso? Agora observe, aonde estava o lugar de misericórdia ali? No tempo do profeta. Estava no profeta. O profeta era o lugar de misericórdia, certo? Era o lugar da graça, da misericórdia. Ninguém poderia entrar em Apocalipse 10 sem passar pelo profeta. Ninguém poderia entrar nas escrituras ali sem passar pelo profeta. O profeta guardava este lugar. Tinha que passar por ele. Ele era a porta. Lá atrás, Jesus era a porta. Quem queria entrar no tempo de graça, na época de Jesus, tinha que passar pela porta que era Jesus. Era, através de Paulo, dos 7 mensageiros, eles eram a porta. Não tinha como o homem entrar na presença de Deus sem passar por essas portas, por esses portais. Jesus disse, eu sou a porta. E esse Jesus estava manifestado em cada era. Ele estava em cada mensageiro. Ele era a porta em cada mensageiro. Ele era a porta que estava em Brana. Ele era essa porta. Então tinha que passar pelo profeta. Ali estava Cristo. Tinha que passar por ele. Onde o lugar de misericórdia é encontrado. Agora, aonde ele está esse lugar de misericórdia? Está agora no coração do homem. Veja, é este lugar aonde está, veja, a presença, a glória da Shekinah. Aonde está hoje? Está no coração do homem. Por quê? Aonde está a presença de Deus, está então a glória da Shekinah. Ela está no nosso coração. E esse nosso coração é guardado. Veja, ele é guardado no coração do homem. Onde ele entrou, no coração do homem. No dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo, que é Deus, entrou no coração do homem. E isso é correto. Agora vamos anotar isso aqui. E se esperarem para observar, para deseja, Pentecoste, veja, este é o lugar de misericórdia. Veja, é o coração do homem. Agora é o lugar de misericórdia. Tendo isso? Agora eu observo o seguinte. O lugar de misericórdia em Araxá está aqui. Está aqui. Exatamente nesse púlpito. Aqui está no lugar de misericórdia. Agora onde está a presença de Deus, a glória da Shekinah, os selos abertos, revelados, os trovões revelados, o novo nome, está aqui. Então qualquer um dessa cidade, se quiser entrar, tem que passar por aqui. Se não passar por aqui, não entra. Se ele não aceitar, ele não entra. Tem que aceitar o meu evangelho. Assim também é lá no Caju, Curuçá. Tem que passar pelo pastor Josué, pelo pastor Evaí, pelo pastor Adriano, pastor Orlando, pastor Chinivaldo. Tem que passar por eles. Ali está a glória da Shekinah. Está ali a presença de Deus. Está neste lugar. Rejeitar isso é rejeitar a misericórdia. É rejeitar a graça. Porque agora ele está aqui conosco. Ele está em nós. Aqui está a glória de Shekinah. É a presença de Deus nos nossos corações. Neste lugar. Este lugar aqui se torna um lugar santo. É onde está a presença de Deus. Vejam, eu direi, Pentecoste, este é o lugar de misericórdia. O Espírito Santo colocado aqui. Direi uma coisa, farei mais apropriado. Vamos colocar aqui a pomba. A pomba no coração do homem, representando o Espírito Santo. O que significa o pássaro? Veio. Esse pássaro simboliza o Espírito Santo. É o símbolo, veja, correto?
guardando o lugar de misericórdia. O Espírito Santo guardando este lugar de misericórdia, que é os nossos corações. Tá vendo? A misericórdia acabou? Sim. A misericórdia acabou para Laodiceia, para a igreja das nações. Ali a misericórdia acabou, porque eles rejeitaram a misericórdia, colocaram Jesus para fora, eles rejeitaram essa misericórdia, que era a mensagem do dia, que era a mensagem da hora. Veja, agora veja, acabou a misericórdia? Não, a misericórdia está agora no nosso coração. No coração de quem? Do eleito, da noiva. A misericórdia está aqui. Não está mais em Laodiceia. Não está nas igrejas. Está agora em nossos corações. Está agora em Apocalipse 10, de 8 a 11. É onde está agora a misericórdia. É nessas escrituras. Apocalipse 10, de 8 a 11. João comendo o livrinho e reprofetizando outra vez. É onde encontra agora a misericórdia. Está vendo? É este lugar. Ninguém vai entrar se não passar por nós. Se não passar por essa mensagem. Se não aceitar essa mensagem. Se não crer nessa mensagem. Está vendo? Não vai entrar. Não vai ser transformado. Não vai ser levado no rapto. Então, tem que passar por aqui. Aqui é a porta. E eles rejeitam essa porta, rejeitam essa mensagem, chamam nós de ismo, de falso, tudo mais. Mas aqui está a misericórdia. A misericórdia está agora aqui no meu coração. Quando eu clamo a Deus por misericórdia, ela está aqui. Deus vai ter misericórdia da minha vida. Ele tem misericórdia de nós. Agora tem Deus guarda para o lugar de misericórdia. Agora o lugar de misericórdia aqui, o guarda é o Espírito Santo, que guarda os nossos corações, para não pecar. Quando o Espírito Santo guarda o nosso coração, para não pecar, no nosso coração não entra mais ismo. Não entra doutrina errada. No nosso coração não entra isso. Não entra falsos ensinamentos. No nosso coração não entra, porque está guardado pelo Espírito Santo. Não entra o espírito de adultério. Não entra o espírito de imundície. Não entra o espírito de mentira. Porque o nosso coração está guardado pelo Espírito Santo. Isso não entra. Porque quando o espírito imundo sai do coração, o coração fica limpo e vazio. Quando Deus enche esse coração com o Espírito Santo, não tem lugar mais para o diabo. Não tem lugar mais para o diabo dentro do nosso coração. Está vendo? Nosso coração está cheio da presença de Deus, está cheio do Espírito Santo. E esse o Espírito Santo guarda o nosso coração de todas essas imundícies, tanto da carne como do espiritual. Por isso que o crente, ele não vai após essas doutrinas erradas, esses ensinamentos errados. Ele vai conforme está nas Escrituras. E vai como está na palavra, como está na mensagem. Como Brana profetizou, como João reprofetizou, ele crê nisso. Aí ele não vai atrás de outras coisas não podem entrar. O nosso coração está protegido, está guardado. Agora, aquele fulano vai se perder. Não, nenhum eleito se perderá, de maneira nenhuma. Ele for selado para o dia da redenção, nenhum se perde. Aquele que se perdeu, que já era filho da perdição. Os que se perderam, era filho da perdição. Não era filho da salvação. Seu nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por isso ele se perdeu. Veja,
Por isso que eu não creio em nada se não tiver nas mensagens e não tiver na Bíblia. Eu não creio, não tem como eu crer. Se tiver falar, tem que falar aonde está escrito, seja nas mensagens, seja na Bíblia, tem que estar escrito, ou eu não creio. Não tem jeito de eu crer em nada que não esteja na mensagem nem na Bíblia. Está vendo isso? Por isso que eu não sou enganado. Eu tenho a Bíblia como meu escudo. Veja, eu tenho a Bíblia e as mensagens como minha referência, tenho os selos abertos, os trovões revelados, como minha referência. Então, eu não posso ser enganado. Está vendo? Eu não estou vacilando em doutrina. Eu não estou indo após outros homens. Homens que saem, formam um grupo, formam um ministério, formam um grupo. Eu não vou atrás disso. Eu, desde quando eu cheguei a este lugar, eu estou firmado na mensagem. Eu estou firmado na mensagem do anjo forte, neste alarido, nessa mensagem de uma só pessoa. Não tem como eu crer em mais nada. A Bíblia diz que quando nós cremos, nós somos selados. Tem um selo no nosso coração. O Espírito Santo é o selo que está no nosso coração. Ninguém pode violar isso. Ninguém pode entrar neste lugar. Este lugar está guardado. Que é este lugar santo. Que é o nosso coração. Observe. Está vendo isso? Bem, o nosso tempo já se foi, né? Quando a gente começa a chegar aqui no lugar que precisa de mostrar, né? Que a gente começa a mostrar tudo, né? A gente traz ali a base de tudo, né? Quando chega neste lugar, logo o relógio já diz, só está na hora de parar. Que coisa, né? É difícil, né? É difícil. Agora que nós poderíamos deslanchar agora para mostrar a presença de Deus agora, essa glória agora, essa coisa maravilhosa, chegou a hora de parar. Agora, Pentecoste após o Pentecoste, escreveram um livro de quê? Atos do Espírito Santo. Agora observa, fala Atos dos Apóstolos, mas na verdade não é Atos dos Apóstolos, é Atos dos Espíritos Santos nos Apóstolos. Está vendo? É Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Veja, Atos, isso é correto. Agora, o que Atos começa? A primeira coisa para entrar na salvação, Atos 2:38, é que Mateus estava guardando. Os 4 evangelhos, Mateus estava guardando, Atos 2:38. Cada evangelho, Lucas, Marcos, João, guardava uma parte. Mateus guardava Atos 2:38, que é aquilo, último. Isso é correto. Todos eles estavam cheios com o Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. E Pedro se levantou e lhe pregou um sermão. E eles disseram, que faremos nós? O povo clamaram, depois que viram isso. Como entraremos nisso? Perguntaram aos apóstolos, como nós entraremos nisso? Como nós entraremos neste lugar santo? Como nós poderemos adquirir este Espírito Santo? Ele disse, Atos 2:38, primeiro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Então, o batismo ele tem que ser feito da maneira correta. Tem muita gente que batiza porque o outro batizou. Ah, eu vou batizar porque minha colega batizou, vou batizar porque fulano batizou. É dessa maneira que eu vou ser batizado? Não.
a maneira errada. Nós não temos que batizar porque o outro batizou. Esse batismo tem que ser através de arrependimento. Ninguém pode descer as águas do batismo sem o arrependimento, sem se converter, sem se arrepender, sem se converter. Tem que estar com arrependimento, tem que estar com desejoso de deixar as coisas do mundo, deixar o pecado, deixar a imundície, deixar as coisas da carne, estar disposto a viver para Deus. Este arrependimento, ele tem que descer dessa maneira correta. Então ele recebe o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é os dons, é o dom. Então ele recebe o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo que vai guardar esse coração, este lugar, vai guardar o seu coração. Não importa o que vai acontecer na sua vida, o Espírito Santo vai te guardar. Você entra numa justificação. Você vai passar por momentos difíceis, trabalhosos, momentos difíceis na vida, mas o Espírito Santo vai guardar o seu coração. O Espírito Santo vai te guardar. Você entra nessa justificação porque você se arrependeu, você creu. Se você entrar em problemas, Deus vai te tirar dali. Se você cometer pecado, Deus vai te perdoar. Se você cair, Deus vai te levantar. Amém, amém. Se você fraquejar, Deus vai te ajudar. Veja, Deus estará agindo a seu favor por causa do seu arrependimento. O seu arrependimento te coloca numa justificação. Você sabe o que é justificado diante de Deus? O sangue nos cobre. Amém. O sangue nos cobre. Não importa se você errou, o sangue te cobre, o sangue te limpa, o sangue te purifica. É uma justificação mediante o seu arrependimento. Agora, as pessoas que se foram, não passaram por isso. Não passaram por esse processo. Por isso que se foram. Caíram, se desviaram, tomaram rumos ignorados, desistiram, desanimaram, voltaram também para o mundo, os fronteiriços. É isso que acontece. Mas observe, mas quando nós começamos da maneira certa, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e vai receber o dom do Espírito Santo. Veja, agora, recorde, Deus tem alguns guardas para eles, para aquele trono de misericórdia. Quais são aqueles guardas do trono de misericórdia? Correto? Mateus, no Oriente, Lucas, Marcos, João, todos os seus 4 evangelhos, vindicando o livro de Atos, que viria, ele guardava para qualquer parte que você quisesse olhar. Cada um dirigia para um lado e não saía da linha. Caminhava para um lado. Veja, isso é algo muito tremendo. A gente vê essas coisas que Deus quer nos mostrar. Agora observe, Mateus, Marcos, João e Lucas, o que era isso? Números terrestres do Evangelho 4, correto? Agora, Mateus 28, 19, agora, aí é onde vocês vão, irmãos trinitarianos. Veja, eles queriam entrar, os trinitarianos, por Mateus 28, 19. Ali não tem porta para eles entrar. Ali não tem uma porta para entrar. Mateus estava guardando aquilo ali, não tinha porta para eles entrar ali. Com a doutrina trinitariana, ninguém pode entrar com a doutrina errada, crendo de uma maneira errada, agindo de uma maneira errada. Ali estavam eles guardando, veja, correto? Mateus, na última parte do capítulo, diz: ide, porquanto ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, veio o Pentecoste, Pedro
Diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ali estava guardado. Quem quiser entrar para Mateus 28, 19, entrou para o caminho errado. Tomaram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma doutrina errada, uma doutrina trinitariana. Aí, Pedro vem e mostra que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor e Jesus Cristo. Agora, alguma coisa está errada aqui, Mateus. E você, aqueles guardas do portão do Oriente. Como é o portão? O portão é o quê? Jesus disse, estreita é a porta. Como você entra? Arrependei-vos. Como você entra nessa porta? Jesus é a porta. Eu sou a porta. Quem por mim entrar, salvar-se-á. Mas como você entra nessa porta? Arrependei-vos, através do arrependimento. E cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, lavado por este sangue. Porque quando você entra ali, em Atos 2,38, através do arrependimento, Deus perdoa seus pecados, te lava de todo com sangue. Então você entra por essa porta. Veja, nós entramos por essa porta. Mas, irmão Branham, você tem Mateus 28, 19 anotado aqui? Isso é exatamente correto. Mas Mateus, e você é um guarda para isso? Claro, eu sou o guarda integral. Veja, agora, porque Mateus 1,18, veja, o que diz, veja, seus guardam isso, veja, Mateus 1,18, está guardando Mateus 1, veja, Atos 2,38, está guardando ali, veja, ora, agora a gente vai ver ali o nascimento de Jesus, né, que Jesus nascendo, Deus guardando isso, mostrando ali que Deus estava em carne, que não era três pessoas, que era um Deus único manifestado em carne. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, né? Estando, aqui está Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, estava tudo ali, não tinha três pessoas, era uma só pessoa, veja, Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que dizer, veja, isso é maravilhoso. Então, quando nós começamos a entender essas coisas, começa a entender como que é esse guarda, esse lugar santo, que é o nosso coração, então isso fica maravilhoso. Nós vamos entender, nós vamos ter mais cautela. Isso vai trazer para nós mais temor, mais sinceridade, nessa fé que nós estamos caminhando. Porque este lugar que nós estamos vivendo agora, essa mensagem de João, é um lugar de misericórdia. Este lugar é um lugar de misericórdia. Veja, está guardado. Este lugar está guardado. Veja, nós temos que passar por essa porta. Este lugar de misericórdia. Então aqui há misericórdia. Se nós simplesmente permanecer firme, crendo, então este é um lugar de misericórdia. Fica onde está. Não se mova. Não vai atrás de ensinamentos errados. Fica neste lugar. Aqui está a misericórdia. Se sair deste lugar, não há mais misericórdia. Nós vemos aí Hebreus 10, 25. Não há mais misericórdia. Sair deste lugar não pode. Como Abraão não poderia sair da terra que Deus tinha prometido para ele, tinha colocado, nós também não podemos sair deste lugar. Apocalipse 10, de 8 a 11. Crendo nessa mensagem de João. Crendo na mensagem de uma só pessoa. Gente, isso é maravilhoso. Cada vez que nós mais ouvimos a mensagem, nós ouvimos a mensagem pregada pelo pastor Osmar, isso vai gerando no nosso coração mais fé. Nós não podemos deixar de ouvir. Isso é muito tremendo para nós. Isso nos traz um ensinamento. Isso nos mostra claramente o que é a mensagem. Então nós não podemos sair, nós não podemos mover deste lugar. Fica quieta onde está.
Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos. Não vai sair através de outros pensamentos errados, doutrinas erradas. Não. Fica quieta onde você está. Clame a misericórdia de Deus. Clame a graça de Deus todos os dias da sua vida. Peça a Deus para nos fortalecer, nos animar, a nos ajudar a permanecer neste lugar. Porque nós não temos outro lugar para ir. Nós não temos. Aqui está o final. É o fim do Evangelho. É o fim das Escrituras. Nós já estamos neste lugar. Não tem mais nada para mais ir. Está vendo isso? Os que se foram, se foram. Vamos permanecer juntos. Vamos unir a nossa fé. E nesse nosso companheirismo. Crendo nessa mensagem cada vez mais. Amém, irmão? Deus possa te abençoar grandemente. A cada irmão que está aí, a irmã Nayara, o irmão Peter dos Trovões, veja, os que estão nos ouvindo, que eu não estou vendo o nome aqui, que estão nos assistindo, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê graça, para que possa ser muito abençoado na presença de Deus. Amém? Estamos terminando aqui, vamos fazer uma pequena oração rápida, para nós encerrar e voltar no próximo domingo, se o Senhor nos ajudar, se tiver misericórdia. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, Deus de todo poder e bondade, nós te agradecemos, te adoramos, ó Deus, por essas maravilhas, por esses ensinamentos tão tremendos, Senhor, pela tua palavra pregada, Senhor. Deus eterno, que isso possa infiltrar no nosso coração, nos possa nos levantar cada vez mais. Deus eterno, tenha misericórdia de cada um, ajude e abençoe cada irmão, Senhor, cada irmã que está nos ouvindo nessa hora, que vai nos ouvir através dessa fita, desse vídeo, possa ser abençoado, os que estão enfermos possam ser curados, os que estão aflitos, necessitados, possam ser abençoados. Deus, ajuda cada um, Senhor, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Ajuda cada necessitado nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém? Deus te abençoe, irmão. Amém? Você foi abençoado? Você foi ajudado? Volte nos ouvir novamente no domingo que vem. Nós estamos aqui para trazer a mensagem da hora. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem. Amém?